Pois bem, nós vamos caminhando aqui um pouquinho, Rodolfo, e vamos mais adiante, Lael, para falar a respeito de uma operação que está ocorrendo ali no sudoeste do estado, quase próximo à divisa do Mato Grosso, na cidade de Novo Progresso. Está ocorrendo ali uma operação chamada Operação Curupira. Essa operação, ela visa principalmente combater os garimpos ilegais e a extração de minério de forma irregular. Foi montada uma base, né, da Polícia Militar, dos órgãos que estão ali trabalhando nesse sentido, para que pudesse trabalhar melhor no sentido de coibir isso aí. Eles estão indo, estão fiscalizando, aqueles que estão extraindo minério de maneira irregular, estão sendo autuados, né, estão sendo aí, tendo pelas SEMAS, pela polícia e os demais órgãos de fiscalização estão aí atuando de maneira bem abrangente. Lembrando sempre que ali no oeste do estado, sudoeste do estado principalmente, nós temos ali diversas áreas de flora, de fauna, que são áreas também protegidas e tem vez ou outra que estão ali pessoas extraindo minério de maneira ilegal. É algo que está sendo muito recorrente, principalmente aí nas terras de Roraima, é isso? Roraima? Das terras dos Yanomamis, está ocorrendo lá também uma operação e está visando principalmente essa extração de ouro ilegal. Então, estamos completando aí 30 dias, vários maquinários foram apreendidos, outros foram inutilizados e termos estão sendo elaborados aí pelos órgãos de fiscalização. É interessante também nós pontuarmos, né, que o estado do Pará, como um todo, tem as suas dificuldades. E aí quando você pensa em trabalhadores, né, como garimpeiros, nós temos que sobrepesar algumas questões. E aí eu respeito muito o trabalho da aplicação da lei, aquilo que está indo contra a lei e contra direitos, né, direitos que estão sendo desrespeitados. O Dr. Fagner citou um exemplo desses direitos, que é os direitos dos povos indígenas, que devem ser, ao meu ver, sim, respeitados. Mas é preciso nós olharmos de uma perspectiva social também na questão do trabalho, né? Se você tira você tira os garimpeiros de uma área, mesmo que seja ilegal, seria importante que nós tivéssemos também propostas ou medidas para realocá-los e realmente propor a eles trabalho que seja de uma forma legal e decente. Mas sabemos que tem aqueles que são os garimpeiros que não colocam a mão na massa. São os donos dos maquinários, né? Que são os que contratam a mão de obra, e esses não precisam de relocação, não. Na verdade, muitas vezes estão faturando ilegalmente, né? Faturando de forma errônea. Mas nós temos muita gente mesmo que é chamada para esse trabalho, mas que não tem outra forma de sobrevivência. Então, sobretudo no interior do estado, em que as oportunidades, eu ia falar normalmente, mas normal não seria a expressão correta, é que comumente não tem tantas oportunidades, né? Por causa do interior do estado. Então seria importante realocá-los, profissionalizá-los, muitas vezes eles estão profissionalizados, mas naquilo que eles têm como experiência não encontram a oportunidade. Então é importante que haja alguma política nesse sentido e o Ministério Público, a polícia, enfim, nessa operação poderia também fazer esse direcionamento, Dr. Fagner e Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo. Sobre essa questão, ela é muito complexa, né, de se discutir, dados os interesses que estão em jogo. Salvo engano, o marco legal para mineração no Brasil, ele é anterior à Constituição de 88, né, de 1967, e o Brasil, nesse tempo, ele mudou. As nossas fronteiras agrícolas, urbanas, têm sido alteradas, e a necessidade humana de explorar a riqueza que está sob o solo, muitas vezes aí no aluvião de rios, ela acaba instigando a ganância humana. E me parece que o que nós vivemos hoje é mais fruto de uma ausência de regulamentação efetiva do que propriamente com uma ressalva
educada, a questão social. Eu não penso que nós podemos sopesar o social quando nós falamos de um interesse público difuso. O que exige, no caso da exploração mineral, seja em terras de garimpo, seja em reservas, uma fiscalização ampla do poder público. Não estou dizendo que não pode explorar. Eu acho que isso é uma falácia, é um engano que aquele detentor do poder em determinada ocasião coloca, mas o fato é que nós precisamos explorar essas riquezas, porque o Brasil é um país que detém uma das maiores riquezas minerais e somos pobres pela falta de exploração adequada, com participação correta do Estado e distribuição dessa riqueza extraída do solo de forma igualitária entre todos os cidadãos. Tomava conhecimento de notas sobre a exploração ilegal de garimpo no Brasil nos últimos 2 anos. Nós podemos falar aí em exploração superior a 6 bilhões de reais em determinados espaços de terras indígenas, e há estudiosos que colocam aí que a cifra ultrapassa R$1 trilhão. E para onde foi esse dinheiro? Então, me parece que quando nós paramos para estudar a questão, quem explora de maneira ilegal, de maneira irregular, é aquela pessoa que tem condição de comprar maquinários adequados, de possuir aeronaves para fazer o transporte, que tem canais para exportação e esquentamento dessa riqueza. Então, essa questão precisa ser enfrentada no Brasil. Nós precisamos conciliar o direito ao indígena, ao seu espaço, ao desenvolvimento da sua cultura. Nós precisamos conciliar o direito de quem faz exploração agropecuária. Nós precisamos explorar também, entender melhor a exploração da nação dessa riqueza, desde que seja para o bem de todos, né? Então, nesse aspecto, eu elogio as operações realizadas pelo IBAMA, pela Polícia Militar do Estado, os demais órgãos, só que eu defendo que ela deve ser feita com moderação. Eu acho que melhor do que você apreender, melhor do que você agir no depois, é você prevenir o problema. E me parece que a prevenção, ela passa por uma regulamentação efetiva e uma sinceridade no tratamento dessa questão, colocando às claras a demagogia, porque demagogia não faz política de Estado. Muito bem, muito bem. Nesse sentido aí, para complementar aqui o nosso debate, nós vemos aqui, principalmente na nossa região, aqui no sudoeste do estado, Itaituba, Novo Progresso, Jacareacanga, onde tem ali basicamente a sua população, de 70% da população do mundo, eu acredito, né? Aqui puxando por alto na cabeça. Eu acredito que 70% da população da cidade de Jacareacanga são indígenas. Então, nós pegamos aí e nós vamos partir, principalmente dessa legislação que, ao meu ver, pelo tempo de elaboração, temos aí vários marcos regulatórios, mas a legislação propriamente, como o doutor Rodolfo disse, 1967, mais ou menos meados ali de 67, nós vemos que é algo já cultural. O que acontece? Temos ali famílias alocadas em uma área de garimpo, e essas famílias, no momento que chega, também não estou dizendo aqui que não deve haver fiscalização de maneira nenhuma, mas eu estou dizendo da maneira que é conduzida. Existem famílias ali na região de garimpo, e essas famílias, no momento que chega a fiscalização, em sua grande maioria, raras exceções, ela ocorre de maneira muito abrupta, né? Chega-se e se normaliza como se todos fossem ilegais naquele lugar, naquela situação. Mas nós bem sabemos que existem sim pessoas que buscam o poder público para se regularizar, né? Buscam o poder público para se legalizar, mas não tem ali o seu pedido atendido a contento. Cito exemplos. Vamos na ANM da cidade de Itaituba, que é uma cidade que eu vivi durante muito tempo, ainda tenho laços lá, e a Agência Nacional de Mineração, ela possuía ali centenas de processos aguardando a sua análise para que fosse deferida ou não a liberação das PLGs, que, salvo engano, é Projeto de Lavra Garimpeira. Então, isso impede. No momento que chega a fiscalização, o garimpeiro ele não tem a documentação, tem o protocolo, mas não tem documento. É a mesma coisa que nada. E aí se age de maneira totalmente abrupta a quem dos direitos daquele que lá se encontra
e também do devido processo legal, vamos assim chamar. Então, são situações que deve haver sim, concordo com o doutor Rodolfo, na questão da prevenção. Como é que nós podemos prevenir? Como é que nós podemos agir para coibir tal situação? Dando uma efetividade do poder estatal na sua legalização de uma maneira como todo, agir de maneira estrutural quando se fala de uma cultura que já vem há décadas sendo desempenhada na região e sim fiscalizar, mas fiscalizar legalmente falando, não é só chegar, botar fogo e mandar embora não.